Está aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário, deputado Marcos Arruda, que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado César Lacerda. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputado Rainha. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Sim, estou presente. Deputado Geraldo Magela, presente. Daniel, você viu o tanto de projeto seu que tem na pauta hoje, né? Daniel Marques, sempre presente, fala. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, presente. Qual? Amigo Daniel. Não, você sabe que eu te considero. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputada Adilon Aires. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Adilon Aires, ausente. Deputado Penel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vazio de Rúria, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Miquel Paz, presente. Então, meu amigo, o que nós precisamos... Você fez, está assinado com você. Não, mas o panfleto que eu fiz... E do partido também é votação? Não, não segui nem o do partido. Votou, você assinou. Não, votaram, não votou. Agora, o que eu fiz, eu dizendo que eu não tinha nome. Vem com papo. Fui na sua sala. Eu fui lá, não sei se aquele dia.
briga comigo. Não, mas foi depois daquilo. Mas Damos início ao comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. A presidência hoje será extremamente rigorosa, porque temos uma pauta com 66 itens, e a presidência ainda quer tentar realizar na tarde de hoje uma reunião com os senhores líderes para discutir o encaminhamento sobre o plano diretor. Razões pelas quais seremos rigorosos no tempo. Com a palavra, deputado Rainha, por 3 minutos. Senhor presidente, nobres deputados, eu subo hoje à tribuna para falar do projeto de resolução número 67, de 1996, de autoria do deputado Daniel Marques, que é o projeto que eleva as gratificações de atividade legislativa para os cargos de assessor técnico, assistente técnico, assistente legislativo, auxiliar de administração e agente de apoio para 200%, igual é a GAL do assessor legislativo. Isso é de fundamental importância e isso é uma necessidade, porque no serviço público nós sabemos que a diferenciação hoje para os servidores está se dando no vencimento e não na gratificação. E há uma injustiça muito grande esses servidores da Câmara Legislativa em estarem recebendo uma gratificação de apenas 150%. Quero falar também da questão da descompressão da tabela do assessor legislativo e do assessor técnico, que também tem que ser feito. Nós assinamos um requerimento pedindo que esse projeto de resolução tramitasse com urgência e esse requerimento não foi submetido a plenário. Eu quero fazer um apelo à mesa para que, mesmo desconsiderando esse requerimento, que mesmo indeferindo esse requerimento, que ele submeta o requerimento a plenário, conforme determina o artigo 199 do regimento interno desta Casa, porque o plenário é o órgão correto desta Casa para se analisar e para se discutir esta questão. Então, eu faço um apelo ao presidente e à mesa para que coloque, se possível, ainda hoje, em discussão no plenário da Casa, o requerimento do pedido de urgência em cima do projeto de resolução número 67 de 96. O regimento interno prevê isso. O regimento interno bem abriga o projeto de resolução que foi assinado e de autoria do deputado Daniel Marques. Em nenhum momento o regimento interno diz que a iniciativa do projeto de resolução desta situação, ele é exclusivo, ele é privativo da mesa. Ele diz que a mesa pode tratar desse assunto, mas em nenhum momento deu com exclusividade esses poderes. Eu entendo que essa Casa, por vezes, é muito benevolente até para tratar de casos externos. E muitas vezes deixa de olhar para a própria Casa, deixa de olhar para os seus próprios servidores públicos. Travamos aqui uma luta que já é um exemplo da nossa vida, uma luta pela valorização dos servidores públicos. E não poderíamos jamais deixar de, nesse momento também, prestar a nossa solidariedade e também entrar nessa luta pela valorização do servidor da Câmara Legislativa, solicitando imediatamente que o requerimento que pede urgência a resolução que vai elevar a GAL para todos os servidores para 200% seja colocado em plenário. Estou concluindo, senhor presidente. E que também haja uma atuação da mesa no sentido de fazer a descompressão da tabela, que é uma necessidade também. Por isso, peço a essa presidência que, se possível, na sessão de hoje, coloque esse requerimento solicitando o regime de urgência de tramitação do projeto de resolução 67 de 1996. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. A presidência reitera o pedido para o rigor no horário. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, nós temos por obrigação, senhor presidente, votar agora, já, esse pleito dos servidores desta Casa. Ontem apresentei um requerimento assinado por 22 parlamentares e o plenário é soberano, senhor presidente. Tem que ser aprovado já. Portanto, eu já solicito a Vossa Excelência que inverta a pauta, colocando este requerimento
assinado por 22 parlamentares desta casa, em votação, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Cafu, em nome da liderança do PT. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras e senhores, o que eu quero trazer ao conhecimento dessa casa diz respeito a um número significativo de famílias. São 612 famílias que ocupam a Fazenda Grotão. E há aproximadamente 20 dias, o juiz da Vara Cível de Planaltina deu mandado de manutenção de posse à família Guimarães Monteiro. E era para ter sido cumprido esse mandado de manutenção de posse. Inclusive, o juiz, quando enviou o comunicado ao comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, ele expressamente colocou no documento que exigia tropa de choque, cavalaria, bombas e bombas de gás lacrimogênio. Num agravo, um instrumento feito ao presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concedeu mais 30 dias para que o governo do Distrito Federal encontrasse uma solução. Do contrário, vale o mandado de manutenção de posse. O tempo está passando. Nós sabemos de um contato do governador Cristóvão Buarque com o ministro extraordinário de Política Fundiária, o Dr. Raul Jungmann, e nós queremos que o INCRA e esse ministério entre nessa questão. Os companheiros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, coordenação do Distrito Federal e do entorno, coloca essa questão porque o tempo está passando e me parece que o ministro não está dando a devida atenção. Essa é uma questão delicada, essa é uma questão que não é menor. Aquelas famílias que estão dentro da Fazenda Grotão já decidiram que à força elas não vão sair dali. Esse é um caso que está a pouco mais de 30 quilômetros dessa casa, não é um caso menor. E nós gostaríamos que o ministro extraordinário de Política Fundiária, o Dr. Raul Jungmann, fosse sensível a essa questão. Nós queremos assumir aqui de público que o movimento entende que é possível encontrar uma solução negociada. O tempo está urgindo, os 30 dias, basicamente, acabam a semana que vem, e nós entendemos que tanto o governo do Distrito Federal quanto o ministro de Assuntos Fundiários devem dar uma resposta que possa contemplar não a solução policial, Conclua, não a solução da retirada na base do porrete, mas uma solução negociada. Portanto, essas as observações que eu queria trazer a essa casa nesse momento. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, saúdo aqui agora os servidores da Câmara Legislativa em suas reivindicações. Hoje quero aproveitar a oportunidade para comunicar aos nobres colegas que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania desta casa, face ao grave problema de superlotação carcerária nas delegacias do Distrito Federal, deliberou em reunião do seu plenário pela realização de uma audiência pública sobre este tema a se realizar no próximo dia 11 de outubro. Várias autoridades estão sendo convidadas, entre elas o secretário de Segurança Pública, o juiz da Vara de Execuções Penais, o coordenador do Sistema Penitenciário, o diretor-geral da Polícia Civil e o delegado titular da 20ª Delegacia, e ainda estamos conseguindo a deliberação, deputada Lúcia, de 2 presos, um do sexo masculino e outro feminino, para que possam
prestar aqui os seus esclarecimentos. Um homem e uma mulher. Pretendemos com esta audiência não apenas levantar o problema da superlotação, mas também e principalmente buscar soluções a curto, médio e longo prazo. Precisamos ver o problema sob os vários ângulos que ele abrange. Sob o ponto de vista do preso, que hoje se encontra em condições subhumanas, e sob o ponto de vista dos responsáveis pelas delegacias, policiais e delegados, que diariamente enfrentam situações de risco face à superlotação. Não é possível que exista preso, como na 26ª DP, em cada um fica apenas com 65 centímetros quadrados, conforme matéria publicada no Correio Brasiliense. Os presos atualmente têm que fazer turno para dormir, enquanto alguns deitam, outros ficam de pé. Tive a oportunidade de visitar diversas delegacias pessoalmente, como a 14ª, a 20ª, a 26ª, a 10ª, a 12ª, a 2ª e a 1ª, entre outras. Em todas elas o problema é o mesmo. E eu estou aqui com a tabela anexo para passar a Vossa Excelência. Diante de tal realidade, e como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, é que propusemos essa audiência pública, que foi apoiada e aprovada pelos nobres colegas, membros da comissão, e convido a todos os parlamentares a se somarem a esta realização. Precisamos discutir a reestruturação das polícias, dando-lhe condições dignas. Precisamos fazer e dar condições. O Poder Legislativo, que representamos, deve ter o compromisso de buscar soluções. Espero contar com o apoio de todos os nobres colegas. E, nesse sentido, conclamo aos nobres companheiros Luiz Estevão e Peniel Pacheco, que também apresentaram sugestões nessa casa sobre o mesmo tema, por favor, que se some a essa iniciativa para que possamos realizar uma ação conjunta, uma vez, deputado Luiz Estevão, que o nosso objetivo é comum. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários da Câmara Legislativa, presentes nesta galeria, duas comunicações me trazem hoje a ocupar o horário de liderança pelo meu partido, o PMDB, para transmitir a posição da nossa bancada a respeito de dois assuntos. O primeiro deles, a questão da eleição das administrações regionais. Quero aqui parabenizar o deputado Cláudio Monteiro pelo artigo publicado hoje no Jornal de Brasília, que reflete rigorosamente a posição que também será defendida pela bancada do PMDB contra a extinção das administrações regionais. Entendemos que, em termos de economia, pouco ou nada significará para o governo e, em termos de prejuízo, na agilidade com que o cidadão pode contar, no sentido de ver, pelo menos recebidas suas reivindicações, será o prejuízo muito grande. Portanto, esta é a posição da bancada do PMDB, ser contra a extinção de qualquer administração regional no Distrito Federal. Além disso, quero aqui reafirmar e ratificar o nosso integral apoio ao projeto de resolução número 67 do nosso companheiro de bancada, deputado Daniel Marques. Sou testemunha da dedicação, aliás, não falo só em meu nome da bancada do PMDB, tenho certeza que falo em nome de todos os parlamentares da Câmara Legislativa, que somos testemunhas do esforço, da dedicação de todos os funcionários nesta casa. Tenho tido a oportunidade, ao longo dos últimos 20 meses, de ter uma enriquecedora e gratificante convivência com esses servidores, que muitas vezes, sacrificados até pela falta de recebimento de determinadas importâncias que seriam devidas em qualquer outra empresa pública ou privada, nem por isso, jamais, aliás, mesmo assim, jamais deixaram de emprestar a sua dedicação para o bom andamento dos trabalhos de nossa casa. Entendemos que, no momento, em função da diferenciação das gratificações entre o assessor legislativo e os demais cargos, que transforma alguns dos servidores de nossa casa em
devedores das mesmas obrigações funcionais para com os parlamentares ou organização da Câmara Legislativa, mas, lamentavelmente, merecedores de menores compensações, o que significa, em suma, a prática de uma grave injustiça. Portanto, quero parabenizar as servidoras e servidores pela sua luta e dizer que apoiamos integralmente o projeto de resolução do deputado Daniel Marques. Vamos colocá-lo na ordem do dia, vamos colocá-lo em pauta, como disse o deputado Marcos Arruda. Esse é o desejo de pelo menos 22 dos parlamentares desta casa e, evidentemente, que aqui, mais do que nunca, todos nós temos que aceitar a vontade da maioria. Parabéns aos servidores e vamos caminhar para essa justíssima vitória que é uma reivindicação de vocês. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheiros servidores desta casa presentes nas galerias, eu quero aqui colocar a vocês que nós, da bancada do PT, não discutimos ainda o projeto, mas com certeza aquilo que trata do benefício do servidor será apreciado por nós e uma decisão será tomada. Com certeza a nossa postura será em favor do servidor. O segundo assunto que me traz aqui é em relação a um ano que a SAB hoje comemora vendendo a cesta básica pelo menor preço. Durante 1 ano e meio, a média dos preços da SAB foi 6,5 mais baixa que os demais supermercados concorrentes. Hoje, dia 11, o Governo Democrático Popular comemora 1 ano de venda da cesta básica pelo menor preço de Brasília. Para quem conhece a história de Brasília, realmente temos que comemorar o resultado atual. E quando assumimos a SAB, o governo do Distrito Federal encontrou a empresa falida, com prejuízos acumulados, dívidas com fornecedores e vendas de produtos bem mais altos que em qualquer outro mercado da praça. O governo democrático popular apostou na recuperação da empresa, aplicando inicialmente 3 milhões de reais, que restituiu seu equilíbrio financeiro e iniciou um processo de reestruturação. A administração petista da Frente Brasília Popular vem conseguindo fazer um excelente trabalho. Conseguimos negociar o pagamento das dívidas, as vendas cresceram em 100% e temos a expectativa de adquirir mais de 800 toneladas de alimentos produzidos por pequenos produtores rurais, até 97. Principalmente, retomamos o bom nome da empresa. Por tudo isso, apresentei moção em homenagem a esta empresa que manteve as vendas pelo período de 1 ano da cesta básica com o menor preço do Distrito Federal, evidenciando o compromisso social da atual administração e sua importância às empresas públicas. Hoje, às 17 horas, a SAB está convidando todos os parlamentares para a comemoração de 1 ano da cesta básica, reconhecida pelos institutos de pesquisa como a cesta básica mais barata no Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, queria deixar esse registro e dizer aos servidores que a conquista de reajustes deve sim acontecer e ser acompanhada da luta geral dos trabalhadores, que há 2 anos não tem reajustes repassados principalmente pela área federal, como um ônus nosso aqui no Distrito Federal. Portanto, que a gente leve isso em consideração. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, foi apresentado nesta casa o projeto de resolução número 6796 pelo deputado Daniel Marques, relativamente à isonomia da gratificação de atividade legislativa. Após vários deputados desta casa assinaram um requerimento pedindo a tramitação em regime de urgência do projeto de resolução número 67 de 1966. Nós entendemos, com base no regimento interno, que este requerimento de urgência deve ser submetido ao plenário, independentemente da decisão adotada pela mesa do seu deferimento ou não. Então eu gostaria de indagar a Vossa Excelência qual foi a posição da mesa no tocante a este requerimento de urgência e se há a possibilidade, atendendo a posição dos parlamentares que já se manifestaram até a presente data, de colocá-lo em votação na sessão de hoje.
Senhor deputado, a presidência esclarece a Vossa Excelência, a todos os deputados e aos funcionários, que para colocar este requerimento de urgência em votação, nós temos 25 outros requerimentos na frente, que nós só temos condições de votar este requerimento na medida em que votarmos todos esses. Como o regimento interno prevê que só podem tramitar 2 matérias em regime de urgência por vez, então estes requerimentos têm que ser apreciados e só depois é que este requerimento poderá entrar na ordem do dia. Enquanto isso, eu quero esclarecer a Vossa Excelência e a todos os parlamentares e aos funcionários que a mesa diretora tem tratado desta questão na pauta de reivindicações apresentada pelo sindicato. Esta questão específica da unificação da GAL e da descompreensão da tabela do nível superior tem sido tratado com a mesa diretora, e a mesa diretora já deu, inclusive, respostas para esta questão, dizendo que não há objeção quanto ao atendimento, porém, não é possível se fazer isoladamente ou a revisão da tabela do nível superior ou a descompressão dos salários sem uma revisão geral dos salários, principalmente de todos os servidores do Distrito Federal. A mesa diretora tem uma posição sobre isso e, naturalmente, que nós vamos seguir a ordem dos requerimentos e, em seguida, a mesa diretora pode, inclusive, na próxima reunião, responder a Vossa Excelência especificamente sobre esse projeto de resolução. Senhor presidente, apenas para argumentar com o que Vossa Excelência acabou de falar, essa casa já votou matérias em regime de urgência diante de um grande acordo de líderes, passando na frente de outras que aí estavam. Então eu faço uma sugestão a Vossa Excelência, já que não se trata de aumento de remuneração de servidores. Nós não estamos tratando de aumento de remuneração, nós estamos tratando de realinhamento de gratificações. Que após essa sessão ordinária, seja então convocada uma sessão extraordinária específica, com a anuência de todos os parlamentares, eu tenho certeza que o senhor terá, para que a gente vote esse projeto de pedido de urgência, esse requerimento de pedido de urgência. É o apoio que eu faço a Vossa Excelência e solicito aos demais líderes de partido que também se manifestem sobre a matéria. A presidência informa a Vossa Excelência e aos demais parlamentares que não convocará a sessão extraordinária para hoje e dá esta questão, pelo menos por hora, encerrada. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, Vossa Excelência acaba de afirmar que tem vários requerimentos e que só pode colocar hoje 2 requerimentos. Então, eu gostaria que Vossa Excelência suspendesse essa sessão por 5 minutos para que todos os líderes desta casa solicitassem a retirada dos outros requerimentos e desse prioridade a esse requerimento que é justo, que é para atender as pessoas que fazem funcionar esta casa. Porque sem os servidores desta casa, a Câmara não funciona, senhor presidente. Então é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre agiu quando havia consenso de líderes que Vossa Excelência suspenda por 5 minutos essa sessão, para que os líderes decidam de uma forma democrática. E se houver consenso entre os líderes, Vossa Excelência coloque esse requerimento em regime de urgência. Muito obrigado. A presidência indefere o pedido de Vossa Excelência. Mas por que, Vossa Excelência? Vossa Excelência está sendo arbitrário nesse momento. Deputado. Por que Vossa Excelência vai indeferir Deputado, não vou ficar discutindo com Vossa Excelência. Eu já informei a Vossa Excelência a decisão da presidência. Nós não vamos suspender a sessão. Não vamos suspender. Já informei a Vossa Excelência que tentaremos fazer uma reunião de líderes ainda hoje para discutir o plano diretor, quando poderemos também tentar discutir essa questão. Por hora, o assunto está encerrado. Passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Cafu.
Concedo a palavra ao deputado Jorge Cauí. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Vai. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa aqui presentes. Senhor presidente, eu entendo naturalmente a dificuldade que Vossa Excelência tem de deliberar sobre um assunto de grande importância e relevância para não somente esta casa, para os servidores que trabalham no dia inteiro nesta casa, servidores que têm a certeza que esta casa é deles, porque o nosso mandato é temporário passageiro. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência está terminando o seu mandato. E eu entendo da preocupação de um presidente que sai da sua casa, da presidência, numa situação de reivindicação justa dos trabalhadores, de uma equiparação salarial. Nós não estamos aqui propondo o aumento, está aqui propondo uma correção de uma tabela injusta praticada justamente nesta casa. E é esta casa que tem a obrigação, é esta casa que tem o dever de corrigir as injustiças praticadas aqui e lá fora. Então, senhor presidente, nós temos que dar testemunho da nossa sensibilidade política, do que é fazer justiça a quem trabalha conosco. Se nós não praticamos justiça a quem nos serve, nós teremos dificuldade de praticar justiça a quem está muito longe de nós, a quem está longe daqui desta casa. Então, o exemplo nasce aqui. Aqui é que nós temos que ter a coragem, a hombridade de colocar um projeto desta natureza, hoje em pauta, em discussão, em votação. Porque o Poder Judiciário, quando quer dar aumento aos seus servidores, o Poder Judiciário, quando quer trazer benefício à sua categoria no Poder Judiciário, não pede autorização legislativa, não pede satisfação ao Congresso Nacional, não pede satisfação ao Poder Executivo local. Tem condições e tem capacidade e tem compromisso com seus servidores. E o Poder Legislativo tem que ganhar melhor mesmo, porque o Poder Legislativo é o poder mais transparente, é o poder que mais se discute, é o poder que mais está exposto a todo ano e toda hora. De 4 em 4 anos, esta casa é submetida a julgamento pelo seu deputado. Mas a cada servidor, é a cada momento que é julgado o seu comportamento. É a cada instante é julgado, não somente pela população, mas também pelos deputados desta casa. Sendo ou não do seu partido, cada servidor desta casa é julgado por um deputado que aqui está. Cada servidor desta casa é julgado pela sociedade que sai de lá de fora para vir ao encontro de um deputado e coloca e expõe, às vezes, um trabalhador que tanto serve com muito carinho, com muito amor a esta casa. Então, senhor presidente, o Congresso Nacional, em uma medida parecida com esta que está sendo colocada aqui, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, teve a coragem de colocar em votação um projeto de resolução que equiparou aos trabalhadores daquela casa uma justiça que foi praticada uma injustiça no passado. Então eu gostaria que Vossa Excelência tivesse agora a sensibilidade, no apagar das luzes, no término do mandato de Vossa Excelência, não dar um prêmio, que isso aí não é um prêmio, fazer justiça a esses trabalhadores, fazer justiça a esta casa. Nós precisamos mostrar para Brasília que é aqui que nós ditamos as leis, não leis autoritárias, e sim leis discutidas nas comissões de justiça, discutida na comissão COF, discutida em todas as comissões de serviço social. Então nós temos que mostrar a transparência, é justamente no momento que muita gente tem coragem de aumentar a luz, a água, o IPTU, esta casa tem que fazer justiça, dando aumento de igualdade aos trabalhadores
com relação à correção dos seus salários. Quero dizer, senhor presidente, que fico muito honrado saber que foi do meu partido, que foi do nosso partido, que foi o Daniel Marques que apresentou esse projeto, e o PMDB, com 8 deputados, não vai deixar que isso aqui morra na gaveta de Vossa Excelência. Não vai deixar que isso aqui vá aos braços do governo. Portanto, senhor presidente, só para concluir, os membros do PMDB, que faz parte da mesa diretora, já deu o seu aval e está cobrando de Vossa Excelência a votação. Concedo... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado João de Deus. Senhor presidente, eu quero comunicar a Vossa Excelência que, devido à atitude autoritária da presidência, o PDT, o PMDB, o PL e o PSDB vai se retirar do plenário. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado... Senhor presidente. Marcos Arruda. Para falar. Senhor presidente, nós não estamos aqui fazendo nenhuma demagogia, não. Nós estamos aqui defendendo aqueles que trabalham, aqueles que fazem funcionar esta Câmara Legislativa. Lamentavelmente, Vossa Excelência está sendo arbitrário. Lamentavelmente, Vossa Excelência está tomando uma atitude ditatorial. Vossa Excelência está negando a sua história de sindicalista, que tudo fez pelos servidores da sua categoria. Vossa Excelência, hoje, como presidente da Câmara, Vossa Excelência não pode tomar esta atitude contra a quase unanimidade dos deputados desta casa. Foram 22 deputados representando as lideranças de todos os partidos, inclusive do PT, do PSDB, do PDT, do PPS, do PCdoB. Então, em protesto contra essa atitude antidemocrática, contra essa atitude arbitrária de Vossa Excelência, eu convoco os deputados do PSDB a se retirar aqui para obstruir essa sessão. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, ocupo novamente a tribuna para tratar da mesma questão, que é a isonomia da GAL aos servidores desta casa. É um pleito da maior justiça, é uma atitude que esta casa iria tomar para valorizar os seus servidores e mostrar que o servidor público e o serviço público são prioridades, e é fundamental que sejam. Senhor presidente, ninguém está pedindo nenhum reajuste, nenhum aumento de salário. O que se está pedindo, e é bom que se deixe bem claro, é um realinhamento das gratificações de algumas categorias funcionais da Câmara Legislativa. Isso significa dizer que nesta casa, a GAL é aplicada aos assessores legislativos no patamar de 200%, que é uma gratificação. E, para as demais categorias, ela é aplicada no patamar de 150%. Essa mesma GAL, essa mesma gratificação. Isso não é justo, isso até não é lógico no termo da legislação do tocante ao funcionário público. Sabe-se que, hoje em dia, o serviço público tem como meta a unificação das gratificações. A diferenciação na remuneração, ela se dá no vencimento e não na gratificação. Os deputados aqui desta casa, 22, assinaram um requerimento solicitando que a resolução
apresentado, o projeto de resolução apresentado pelo deputado Daniel Marques fosse apreciado em regime de urgência. E nós queremos mais uma vez apelar à sensibilidade de Vossa Excelência, ao espírito de justiça. Conhecemos a luta de Vossa Excelência no meio sindical, a luta de Vossa Excelência para a valorização dos servidores públicos, do serviço público, e sabemos que Vossa Excelência está sensível a essa questão. Por isso, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que coloque o requerimento de urgência na ordem do dia de hoje, caso não seja possível, por questões regimentais, que Vossa Excelência convoque uma sessão extraordinária para, após a sessão ordinária, que a gente possa apreciar esse requerimento de urgência. Isso é um pedido não só do PL. Vossa Excelência viu que a unanimidade dos deputados que se pronunciaram, eles pediram a mesma coisa. Por isso, não gostaria de deixar os trabalhos do plenário, mas se Vossa Excelência mantiver essa posição contrária à posição de todos os deputados aqui, serei obrigado também, junto com os outros colegas, a abandonar o plenário para que essa justiça seja feita na Câmara Legislativa aos nossos servidores que merecem essa atenção especial da Casa. Volto a dizer, ninguém está pedindo reajuste, ninguém está pedindo aumento. O que se está pedindo é uma medida que coloca em pé de igualdade, em pé de isonomia, pessoas que recebem a mesma gratificação. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filippelli. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Manuel de Andrade. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Solicito, não havendo mais líderes, mais parlamentares inscritos, solicito ao deputado César Lacerda que secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Miqueias Paes. Depois da leitura dos expedientes sobre a mesa, eu acho que até no ponto de vista visual a gente pode perceber a não existência de quórum. Após essa leitura, gostaria que fosse feita a conferência do quórum, tendo em vista que mesmo a discussão não se pode se dar com menos de 8 parlamentares. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Moção do deputado Renato Rainha, que reivindica o excelentíssimo senhor secretário da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal a prorrogação do prazo para entrega do recadastramento de áreas móveis do Distrito Federal. Moção do deputado Renato Rainha, reivindica o senhor secretário de Obras do Governo do Distrito Federal a melhoria da iluminação pública do trecho existente entre o Conjunto Nacional Brasília e o Hospital Regional da Asa Norte. Deputado Cláudio Monteiro, moção, reivindica a recuperação da praça situada à quadra 14 de Sobradinho. Moção do deputado Manuel de Andrade, solicita ao governador do Distrito Federal que determine a convocação dos candidatos a agente de trânsito e assistente de trânsito, aprovado em concurso realizado em outubro. Moção do deputado Vasni Derrori, hipoteca solidariedade e formula voto de pleno êxito à Casa de Justiça e Cidadania da Ceilândia. Autor da moção, deputado distrital Zé Dimar, reivindica o Poder Executivo do Distrito Federal a prorrogação do prazo de entrega do recebimento via SCT dos formulários do recadastramento do IPTU. A presidência informa aos senhores parlamentares, à imprensa e aos funcionários que fará divulgar ainda hoje nota sobre a questão da unificação da GAL, esclarecendo a todos a posição da presidência e a situação regimental. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Antes, a presidência registra
com pesar o falecimento do senhor Fábio Bruno, que foi secretário de Educação do Distrito Federal, e o seu sepultamento na tarde de hoje. Um homem que, de fato, lutou pela democratização do nosso país e se tornou secretário de Educação do Distrito Federal e que nós lamentamos, registramos com pesar o seu falecimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Também desejo aqui registrar meus pêsames pelo ocorrido, anunciado nesse momento, e dizer que o professor Fábio Bruno foi o fundador da primeira associação de professores no Distrito Federal, em 1963, pessoa com a qual convivi, conheço a história e lamento a perda desse cidadão ilustre do Distrito Federal, que, com certeza, ajudou a construir a democracia nesse país. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Felipe L., ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Vasni Derrori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Encontram-se presentes apenas 5 parlamentares, razão pela qual não há como sequer discutir matérias. Você quer falar? Eu queria só... Não, deixa. A presidência encerra a presente sessão.